Ela varria o chão do prédio de luxo todos os dias, invisível aos olhos de todos. Ninguém notava seu rosto, ninguém ouvia sua voz, até que, numa tarde de incêndio, enquanto todos corriam em pânico, ela correu na direção das chamas. Um grito ecoou pelo saguão. Socorro! Uma criança! Ninguém acreditava que alguém tão humilde poderia desafiar o fogo. Mas ela não hesitou. O que aconteceu depois mudaria tudo. E ninguém estava preparado para a verdade que viria à tona. Era uma segunda-feira. De manhã, o sol ainda não tinha força quando Rosa empurrou o carrinho de limpeza pelo hall frio de mármore. As luzes brancas refletiam em cada passo e o cheiro de café fresco escapava dos apartamentos. Poucos moradores a cumprimentavam. A maioria passava com o olhar colado no celular, como se ela fosse parte da parede. Gente que se acostuma a não enxergar. Antes de continuar, se você gosta de histórias reais e inspiradoras que emocionam, inscreva-se agora para não perder nenhuma. Rosa tinha 52 anos, uniforme azul, mãos marcadas por anos de produtos químicos. Era conhecida pelo silêncio, pela eficiência. Para muitos, era só a faxineira do turno da manhã. Mas quem olhasse com atenção perceberia um brilho discreto no olhar, o reflexo de alguém que já viveu bem mais do que deixava transparecer. As pequenas agressões do dia a dia eram quase imperceptíveis, mas pesavam. Moradores que fechavam a porta do elevador para não dividir espaço. Pessoas que derrubavam lixo no corredor e fingiam não ver. Não era escárnio aberto, era descaso. O tipo de indiferença que transforma uma pessoa em sombra. O que ninguém imaginava é que Rosa carregava um passado que não combinava com o uniforme. Antes de trabalhar ali, ela havia feito cursos de primeiros socorros, brigada de incêndio, atendimento de emergência, uma habilidade guardada, quase esquecida. Mas o destino tem um jeito cruel de testar o que a gente pensa ter deixado para trás. Às 3h17 da tarde, o cheiro mudou. Primeiro um fio de fumaça discreto, depois um calor estranho vindo das paredes. Um alarme estridente cortou o ar. Portas se abriram. Passos acelerados ecoaram pelo hall. Pessoas desciam as escadas em pânico, algumas gritando nomes de filhos, outras agarradas a bolsas e documentos. No meio do tumulto, um som diferente. Mamãe! A voz de uma criança, fina, desesperada. Rosa largou o rodo. Sem pensar, virou na direção contrária da multidão. Subiu os degraus com o coração disparado, lembrando cada instrução de emergência que aprendera anos antes. O terceiro andar já estava tomado por fumaça espessa. Pela fresta de uma porta semiaberta, labaredas dançavam como feras vivas. Atrás de uma mesa, um menino de uns 5 anos, olhos arregalados, tremendo. Rosa abaixou-se, cobriu a boca com o lenço e estendeu os braços. Vem comigo, respira curto. Fica abaixo. A criança se agarrou ao pescoço dela. O calor queimava a pele, mas ela não parou. Degrau por degrau, desceu com passos firmes, ignorando o medo. Quando saiu para o saguão, o prédio inteiro pareceu prender a respiração. Moradores, seguranças, gente da rua, todos congelaram. Um homem alto, terno chamuscado, avançou e tomou o filho nos braços. Era um dos empresários mais influentes da cidade. Foi só então que muitos perceberam. Aquela mulher que eles nunca viam tinha nome: Rosa. Mas o que aconteceu depois, ninguém poderia prever. O saguão estava tomado por um silêncio denso. O som distante das sirenes parecia vir de outro mundo. Rosa respirava com dificuldade, a fumaça ainda arranhando a garganta. O menino chorava baixo, o rosto escondido no ombro do pai. E todos que antes passavam por ela como se fosse um móvel, agora a observavam. Atônitos, o empresário Augusto Farias apertou o filho contra o peito e olhou para Rosa. Os olhos dele ainda brilhavam de medo e alívio. Tentou falar, mas a voz falhou. Um simples obrigado saiu rouco, quase inaudível. Rosa assentiu em silêncio. Não precisava de aplausos. Só queria ar,
Os bombeiros chegaram em minutos. Mangueiras se estenderam pelo hall. Ordens curtas ecoaram e a equipe entrou no prédio. Enquanto isso, os moradores foram sendo conduzidos para a área externa. Rosa ficou de pé, encostada em uma coluna de mármore, o uniforme chamuscado em alguns pontos. Pela primeira vez em anos, ninguém desviou o olhar, mas o peso daqueles olhos não trazia conforto, trazia perguntas. Algumas pessoas começaram a se aproximar. Uma vizinha que mal cumprimentava, agora oferecia água. Um porteiro, antes tão distante, tentou puxar conversa. Como a senhora sabia o que fazer? Como conseguiu entrar lá dentro? Rosa apenas respirou fundo. Fiz o que precisava ser feito, nada mais. Enquanto o prédio era evacuado, as histórias começaram a circular. Uns diziam que ela tinha treinamento de bombeiro. Outros juravam que a viram atravessar as chamas sem medo. E a verdade, aos poucos, ganhava contornos de lenda. Quando a noite caiu, o incêndio já estava controlado. Os moradores receberam autorização para recolher pertences. Augusto, o empresário, se aproximou de Rosa mais uma vez. Ele queria saber quem era aquela mulher que salvara seu único filho. Mas Rosa, exausta, limitou-se a só fiz o que qualquer um faria. Ele sabia que não era verdade. Muita gente correu para fora. Só ela correu para dentro. No dia seguinte, as manchetes locais explodiram. Faxineira heroína salva criança de incêndio em prédio de luxo. Fotos dela, sempre discreta, agora estampavam capas de sites e jornais. No mercado, no ponto de ônibus, em cada esquina, alguém comentava: "Você viu aquela mulher a que ninguém notava? Salvou uma vida." Mas junto com a fama repentina vieram as perguntas incômodas. Quem era Rosa, afinal? De onde vinha tanta coragem? E por que uma pessoa com treinamento tão preciso trabalhava como faxineira? Na manhã seguinte, quando voltou ao prédio para recolher suas coisas, a recepção parecia diferente. O mesmo mármore, o mesmo cheiro de café, mas olhares novos a seguiam. Cumprimentos surgiam de todos os lados. "Bom dia, Dona Rosa. Parabéns pelo que fez." Era gentil, mas também invasivo, como se, de repente, todos quisessem se apropriar de sua história. Rosa sentiu um aperto familiar no peito. Ser vista não significava ser compreendida, e a verdade é que ela guardava um passado que ninguém ali imaginava. Ainda permanecia em silêncio. Ela sabia que, cedo ou tarde, alguém perguntaria demais, e quando esse dia chegasse, o que aconteceria depois, ninguém poderia prever. Naquela manhã cinzenta de quarta-feira, Rosa acordou antes do sol. O despertador nem chegou a tocar. O hábito da vida simples não a deixava dormir além do necessário. Mas agora havia um ruído diferente em sua rotina. A cidade inteira parecia sussurrar o seu nome. Enquanto caminhava até o ponto de ônibus, notou olhares curiosos. Uma senhora a reconheceu e sorriu com admiração. Um adolescente gravava algo no celular, disfarçando. Rosa manteve o passo firme. Não era fama que procurava, era apenas mais um dia de trabalho. Ou deveria ser. Quando entrou no ônibus lotado, o cobrador a cumprimentou com entusiasmo. "É a heroína do incêndio, né? Vi no jornal." Alguns passageiros se viraram, cochichando. Rosa assentiu com um aceno quase imperceptível. Por dentro, sentiu o peso do passado se mexer, como se uma porta trancada começasse a ranger. Horas depois, o prédio de luxo, que antes a ignorava, agora parecia um palco. Porteiros abriram a porta com exagerada deferência. Moradores, que raramente a olhavam, paravam para falar. "Precisamos de gente corajosa como você", disse um senhor de terno. "Minha filha não para de falar da senhora", completou uma moradora elegante. Augusto Farias, o milionário cujo filho ela salvara, estava à sua espera. Ele a convidou para um café na cobertura. Rosa hesitou, mas aceitou. A voz dele não era de quem apenas queria agradecer. Havia algo de investigação ali. No apartamento amplo, a vista da cidade se estendia como um mar de concreto. Augusto serviu café e falou baixo.
Quero entender como a senhora conseguiu aquilo. Entrou sem hesitar, como se soubesse exatamente o que fazer. Rosa, quem é você de verdade? Ela pousou a xícara, as mãos calejadas tremiam levemente, não por medo, mas pela memória. Respirou fundo, procurando as palavras. Sou só uma trabalhadora. Fiz o que precisava ser feito. Augusto não se convenceu. Alguém que enfrenta fogo daquele jeito tem história. Ninguém age assim sem ter passado. Por algo maior. As palavras dele bateram fundo, porque era verdade. Rosa já tinha conhecido o fogo antes. Não apenas o das chamas, o fogo da perda, da injustiça, do abandono, mas aquele capítulo de sua vida era guardado a 7 chaves. Quando desceu para o térreo, os moradores ainda a cercavam com elogios. Ela sorriu com educação, mas sentiu o ar pesar. O que para eles era heroísmo, para ela era apenas sobrevivência. À noite, em casa, Rosa abriu uma caixa de madeira que guardava sob a cama. Dentro, recortes de jornal antigos, um uniforme desbotado e uma fotografia. Ela, anos atrás, com outro nome no crachá. O telefone vibrou. Uma mensagem inesperada. Rosa, vi sua foto na TV. Precisamos conversar. Clara. Um nome que Rosa não ouvia havia mais de uma década. Uma amiga de um tempo que ela tentava esquecer. Um tempo marcado por um incêndio diferente. Muito antes daquele prédio de luxo. Rosa fechou a caixa lentamente. O passado estava chamando. E ela sabia que, se atendesse, segredos guardados por anos viriam à tona. Segredos que poderiam mudar não apenas sua vida, mas também a maneira como todos a viam. E o que aconteceria depois, ninguém poderia prever. O número de Clara piscava no visor do celular como um farol do passado. Rosa hesitou antes de atender. O coração acelerou. Lembranças que preferia enterradas subiram à superfície. Quando finalmente deslizou o dedo, a voz do outro lado veio suave, mas carregada de urgência. Rosa, ou devo dizer Helena, precisamos conversar. Aquele antigo nome cortou o ar como uma lâmina. Helena, um nome que Rosa não ouvia desde que decidiu recomeçar a vida, longe de tudo e de todos. Ela respirou fundo. Clara, por que agora? Porque vi você na TV. E porque o que aconteceu naquela noite não ficou no passado como a gente imaginou. Rosa sentou-se na beira da cama, os olhos fixos no chão. O pequeno apartamento parecia encolher. Clara continuou. Eles nunca souberam a verdade. E agora o mundo inteiro está falando de você. Se alguém ligar os pontos, vai descobrir o que você fez para salvar aquelas crianças anos atrás. E Rosa, alguém já está procurando. A ligação terminou com um silêncio pesado. Rosa permaneceu ali, imóvel, sentindo o eco das palavras. Não era apenas um incêndio recente que a tornava uma heroína. Havia outra história, muito mais antiga que ninguém conhecia. Na manhã seguinte, ela caminhou até o trabalho, como quem carrega um segredo no peito. Os olhares dos vizinhos pareciam mais demorados. Um repórter estava na esquina, microfone em mãos, perguntando por a faxineira que desafiou o fogo. Rosa passou rápido, o capuz cobrindo parte do rosto. Dentro do prédio, Augusto a aguardava novamente. Dessa vez, o tom dele era ainda mais inquisitivo. Rosa, recebi ligações de jornalistas de outros estados. Pessoas que afirmam saber mais sobre você do que eu mesmo sei. Há algo que eu deva saber? Ela tentou desviar. Não há nada além do que já viu. Sou apenas quem sou. Mas Augusto não recuou. Pessoas simples não aprendem a enfrentar chamas por instinto. Alguém me disse que você já salvou vidas antes. É verdade? Rosa sentiu a respiração prender. O som distante do elevador soou como um alerta. Estava ficando cada vez mais difícil esconder o que viveu. Quando chegou em casa naquela noite, a caixa de madeira ainda estava sob a cama, intacta. Mas agora, ao abri-la, ela não viu apenas memórias. Viu o peso das escolhas que fizera. Um crachá antigo de brigadista de incêndio. Um jornal amarelado com a manchete Tragédia em creche comunitária. Voluntária salva crianças, mas desaparece
e dentro de um envelope, uma carta de despedida que nunca chegou a ser entregue. Rosa fechou os olhos. Cada objeto era uma ferida. Ela lembrava do calor das chamas, dos gritos, da fumaça e da decisão que mudara tudo. Desaparecer para proteger quem amava. Agora, porém, o passado voltava a bater a porta. E desta vez, não havia como trancar a fechadura. A próxima revelação não só explicaria sua coragem, poderia também virar sua vida de cabeça para baixo, arrastando todos ao redor para uma verdade que ninguém suspeitava. Na madrugada silenciosa, o telefone vibrou outra vez. Era uma mensagem curta de Clara. Eles já sabem seu nome antigo. Cuidado. Rosa sentiu o estômago se contrair. Não era apenas uma lembrança distante que voltava. Era uma caçada. Alguém estava cavando fundo, e o tempo para se esconder estava acabando. No dia seguinte, quando entrou no prédio, a atmosfera parecia diferente. Fotógrafos aguardavam do lado de fora. Câmeras prontas. Um repórter tentou se aproximar. Rosa, é verdade que você já salvou crianças em outro incêndio? O que está escondendo? Ela baixou o olhar, acelerou o passo e entrou antes que a porta se fechasse. Mas o burburinho não ficou do lado de fora. Moradores comentavam no saguão. Cochichos que pareciam lâminas. Ela tem um passado. Dizem que fugiu de alguma tragédia. Será que é perigosa? Rosa sentiu a velha sensação de invisibilidade retornar, agora invertida. Antes, ninguém a via. Agora todos a olhavam sem realmente enxergar quem ela era. O peso desses olhares doía mais do que o silêncio de antes. Augusto a encontrou no corredor. O olhar dele era sério, quase paternal. Rosa, não vou fingir que não percebo o que está acontecendo. Os jornalistas me procuraram. Citaram um incêndio numa creche. Anos atrás. Se for verdade, você precisa me contar. Posso ajudar. Ela respirou fundo, a voz quase um sussurro. Algumas histórias não são fáceis de contar. E se afastou antes que ele pudesse insistir. De volta ao pequeno apartamento, Rosa pegou a velha caixa de madeira. Os objetos lá dentro pareciam pulsar com lembranças. Foto da creche queimada, uniforme de brigadista com o nome Helena Santos, bordado no peito puto, e a carta que nunca enviou para a irmã, explicando por que desapareceu. As memórias se abriram como um livro que não queria ser lido. Era noite de inverno. Anos atrás, ela trabalhava como voluntária numa creche comunitária, ajudando mães que não tinham com quem deixar os filhos. Um curto-circuito, o fogo subindo rápido, gritos de crianças. Rosa, ainda Helena naquela época, organizou a evacuação, salvou cada criança, mas não conseguiu impedir que o prédio desabasse. Um inspetor corrupto tentou culpar a equipe. Para proteger a irmã, que também trabalhava lá, Helena assumiu toda a responsabilidade e desapareceu. Deixou o nome, a cidade, a própria história. Agora, com as manchetes recentes, aquele passado voltava como um eco inescapável. Rosa sabia que, se a verdade viesse à tona, poderia perder o pouco de tranquilidade que conquistou. Mas também sabia que continuar em silêncio talvez fosse ainda mais perigoso. Enquanto olhava para a carta amarelada, uma certeza fria tomou conta dela. O segredo que guardou por tantos anos estava prestes a ser revelado. E a forma como o mundo reagiria. Ninguém seria capaz de imaginar. O amanhecer trouxe um ar pesado, como se a cidade inteira esperasse algo acontecer. Rosa saiu de casa com o casaco fechado até o pescoço. No ponto de ônibus, notou 2 homens de terno folheando jornais com sua foto estampada na capa. Quando seus olhares se cruzaram, ela sentiu um frio percorrer a espinha. Não eram repórteres, eram investigadores. No trabalho, o prédio estava inquieto. O barulho das conversas se misturava ao tilintar dos elevadores. Alguns moradores fingiam normalidade, mas a tensão se espalhava como fumaça. Rosa percebia cochichos quando passava. Ela sumiu de uma cidade inteira. Por que alguém muda de nome assim? Augusto a encontrou no corredor do 10º andar, o rosto cansado, mas decidido.
Rosa ou Helena? O que quer que eu a chame, precisamos falar agora. Recebi uma ligação de um jornalista investigativo. Ele descobriu onde você vivia antes. Se não contarmos sua versão, vão publicar a deles. Ela sentiu o coração acelerar. Respirou fundo, procurando firmeza. Não sou criminosa. Fiz o que achei certo. Mas não sei se estou pronta para que o mundo inteiro mexa nesse passado. Augusto pousou a mão no ombro dela. Então conte para mim, pelo menos. Quem é você? Rosa ficou em silêncio por um longo momento. Os sons do prédio. Passos. Portas, um cachorro latindo ao longe. Pareciam distantes. Por fim, a voz saiu baixa, quase um sopro. Meu nome era Helena Santos. Anos atrás, trabalhei como voluntária numa creche. Quando o incêndio começou, tirei todas as crianças. Mas o prédio desabou. Um fiscal corrupto quis culpar minha equipe. Para proteger minha irmã, assumi a culpa e desapareci. Augusto a escutou sem interromper. Quando ela terminou, ele respirou fundo. Você não tem ideia do que essa coragem significa. As pessoas precisam saber. Rosa balançou a cabeça. Eles não querem saber de coragem. Querem um escândalo. Se descobrirem que usei outro nome, vão transformar minha vida em espetáculo. Enquanto falavam, o telefone de Augusto vibrou. Era um repórter insistindo em uma entrevista exclusiva. Ele desligou sem responder. Horas depois, ao voltar para casa, Rosa encontrou um envelope sob a porta. Dentro, uma foto antiga. Ela, de uniforme de brigadista, segurando uma criança nos braços diante de um prédio em chamas. No verso, apenas uma frase escrita à mão. A verdade sempre encontra caminho. O peso daquela imagem a fez sentar no chão. O passado não estava apenas se aproximando. Ele já estava dentro de sua casa. E, dessa vez, não haveria como se esconder atrás do silêncio. Na manhã seguinte, o céu estava carregado. Prenúncio de chuva grossa. Rosa acordou antes do despertador. O envelope com a foto permanecia sobre a mesa, como se a observasse. Ela passou os dedos pela borda do papel e respirou fundo. Era hora de parar de fugir. Chegou ao prédio antes de todos. O silêncio dos corredores lembrava o de um palco vazio antes de um espetáculo. Enquanto arrumava os produtos de limpeza, o som de passos ecoou. Era Augusto. Trazia no rosto a determinação de quem já tomou uma decisão. Hoje haverá uma coletiva de imprensa. Disse firme. Quero que conte sua história do seu jeito. Se não falar, alguém vai falar por você. Rosa encarou os olhos dele. Eles vão me julgar, vão dizer que vivi uma mentira. Ou vão ver a verdade, que você salvou vidas 2 vezes. Uma, no incêndio de anos atrás, outra aqui com meu filho. As palavras dele ficaram pairando no ar. Pela primeira vez em muito tempo. Ela sentiu que não estava sozinha. À tarde, o saguão do prédio foi tomado por câmeras, microfones e flashes. Moradores curiosos espiavam pelas portas. Jornalistas se empurravam para conseguir espaço. Rosa caminhou até o centro, cada passo ecoando como um tambor. Ela começou com a voz trêmula, mas firme. Meu nome é Helena Santos. Durante anos usei o nome Rosa para recomeçar. Fugi porque quis proteger minha irmã de uma acusação injusta. Assumi culpas que não eram minhas, mas nunca deixei de trabalhar, nunca deixei de cuidar de quem precisava. Um burburinho percorreu a multidão. Alguns repórteres abaixaram as câmeras. Surpresos com a serenidade dela, ela continuou. Não sou heroína. Sou apenas alguém que acredita que a vida vale mais do que a própria reputação. O silêncio que se seguiu foi denso, quase físico. Então, um aplauso isolado começou. Depois outro. Em segundos, o saguão inteiro aplaudia. Augusto se aproximou, emocionado. Agora todos sabem quem você é de verdade. Rosa fechou os olhos por um instante. Era como se um peso de anos fosse retirado de seus ombros. A chuva lá fora começou a cair, forte e limpa, lavando a cidade, e pela primeira vez em muito tempo,
Ela sentiu que o futuro finalmente lhe pertencia. Quando as luzes das câmeras se apagaram e os jornalistas foram embora, o saguão voltou ao silêncio, mas dentro de Rosa, nada estava calmo. A verdade exposta parecia libertadora, porém também perigosa. Ela sabia que velhas feridas não se fecham com um simples aplauso. No dia seguinte, um carro preto parou diante do prédio. Dele desceu uma mulher de cabelos grisalhos, postura firme e olhar penetrante. Rosa congelou. Era Clarice, a irmã que não via havia mais de 10 anos. Clarice caminhou lentamente, como se cada passo carregasse uma década de lembranças. Quando parou diante dela, o ar ficou denso, quase palpável. "Então é aqui que você se escondeu todo esse tempo", disse em voz baixa. Rosa sentiu o coração acelerar. Não era um reencontro simples, era o retorno a uma história que ela tentou enterrar. Clarice respirou fundo. "Você tomou minha culpa para si." "Por quê? Eu nunca pedi isso." Rosa fechou os olhos por um instante. "Porque você tinha filhos pequenos. Eu podia aguentar a fuga." "Você não." As palavras pairaram entre as duas, carregadas de anos de dor e silêncio. Clarice mordeu os lábios, tentando conter as lágrimas. "Eu passei todo esse tempo te procurando. Carreguei a vergonha sozinha, mas sem coragem de aparecer." O corredor parecia se estreitar ao redor delas. Rosa percebeu que o passado não estava apenas revelado para o mundo. Ele agora exigia perdão. Do lado de fora, a chuva insistia em cair. Cada gota contra o vidro soava como um relógio marcando o tempo perdido. As duas ficaram ali, em silêncio, sentindo o peso das escolhas que as separaram. Clarice finalmente estendeu a mão. "Eu quero recomeçar, mas preciso saber se você também quer." Rosa respirou fundo, o peito apertado. A decisão não era simples. Perdoar significava reviver tudo, mas recusar significava permanecer prisioneira. Ela olhou para a irmã e, com a voz quase sussurrada, respondeu: "Eu também quero, mas ainda dói." Clarice apertou a mão dela, firme. "Dói em mim também, mas a dor pode ser o primeiro passo." O corredor ficou em silêncio novamente. Mas não era o mesmo silêncio de antes. Agora havia um espaço novo, frágil, mas cheio de possibilidade. Enquanto as duas se abraçavam, Rosa entendeu que a verdadeira libertação não era ser reconhecida em público. Era encarar a ferida mais profunda e, finalmente, deixá-la cicatrizar. Depois daquele reencontro inesperado, Rosa sentiu o peso da escolha que havia feito anos atrás. Era como se a vida a obrigasse a caminhar por cada pedra do passado antes de seguir em frente. Mas, dessa vez, ela não estava mais sozinha. Clarice passou a visitá-la quase todos os dias. Não havia conversas fáceis, nem risos prontos. Eram diálogos lentos, repletos de pausas. Cada palavra parecia cavar fundo, desenterrando lembranças que as duas evitavam havia muito tempo. Ainda assim, era um começo. Enquanto isso, no prédio, a rotina voltava a acontecer, mas com um olhar diferente. Os moradores, antes distraídos, agora a cumprimentavam pelo nome. Bom dia. Dona Rosa ecoava pelos corredores. Pequenos gestos, simples, mas que ela nunca havia experimentado. Era como se, depois de anos, o mundo finalmente a enxergasse. Mesmo assim, Rosa não permitiu que a nova atenção a afastasse do que sempre foi sua essência. Continuava a chegar antes do sol nascer, a organizar cada canto como se cuidasse de um lar. Seu trabalho seguia impecável, mas agora havia um brilho no olhar, uma dignidade que ninguém podia ignorar. Com Clarice, os passos foram se tornando mais firmes. Elas começaram a visitar o antigo bairro onde cresceram. O lugar carregava a mesma poeira, as mesmas casas simples. Cada esquina trazia recordações. O cheiro de pão saindo da padaria, o som distante da feira, o barulho do portão de ferro que rangia ao vento. Era doloroso, mas também necessário. Em uma dessas visitas,
Rosa se permitiu falar. Contou como foi viver escondida, como sustentou sozinha a culpa de um acidente que não provocou. Clarice ouviu em silêncio, os olhos marejados, sem tentar se justificar. Quando o relato terminou, ela apenas disse: "Eu não posso apagar o passado, mas posso estar aqui agora." Essas palavras, simples e firmes, foram um alívio que Rosa não sabia que precisava. A ferida, que antes parecia eterna, começou a cicatrizar. Ainda havia marcas, mas já não sangravam. Os dias seguintes trouxeram pequenos sinais de superação. Rosa decidiu fazer algo que sempre adiou. Voltou a estudar. Inscreveu-se em um curso noturno de alfabetização para adultos. Sentar-se em uma sala de aula, depois de tantos anos, foi ao mesmo tempo assustador e libertador. O lápis tremia em suas mãos, mas cada nova palavra escrita parecia abrir uma porta dentro dela. As colegas de turma, pessoas com histórias diversas, a receberam com um carinho inesperado. Ali, ninguém a via como a faxineira do prédio luxuoso ou a mulher que apareceu no noticiário. Era apenas Rosa. Aprendendo, rindo, recomeçando, à noite, quando voltava para casa, caminhava devagar. O som das folhas no vento, o cheiro da rua depois da chuva, tudo ganhava um significado diferente. Era como se cada detalhe confirmasse: a vida não havia terminado. Estava apenas começando de um jeito novo. Rosa sabia que ainda enfrentaria desafios, mas pela primeira vez em décadas, sentia que podia escolher o caminho, e cada passo que dava, por menor que fosse, ele levava para um lugar onde o passado não a definia mais. Era um começo silencioso, mas cheio de força, um renascimento que ninguém poderia tirar dela. Naquela noite de quarta-feira, o céu de São Paulo se iluminava com relâmpagos distantes. Rosa voltava do curso, a pasta de exercícios debaixo do braço, quando o celular vibrou com uma mensagem inesperada. Era da família do menino que ela salvara no incêndio. "Precisamos falar com você. É urgente." O coração dela acelerou. Durante meses, o contato havia sido cordial, mas discreto. Nada que justificasse um pedido tão imediato. Mesmo cansada, Rosa respondeu: "Estou a caminho." Chegando ao prédio, encontrou o pai da criança, Augusto, aguardando na portaria. Terno impecável, mas olhar aflito. "Rosa, por favor, venha comigo." A voz dele carregava uma mistura de urgência e gratidão que ela nunca tinha ouvido antes. No apartamento de cobertura, Clarice já estava lá. Ela tinha sido convidada também, sem saber exatamente o motivo. O menino, Gabriel, dormia tranquilo no quarto ao lado. Sobre a mesa de centro, uma pasta com documentos esperava. Augusto respirou fundo. "Rosa, eu e minha esposa conversamos muito desde o incêndio. Você não apenas salvou nosso filho, salvou a nossa família de um vazio que não tem preço. Queremos que saiba que a vida de vocês importa para nós." Ele abriu a pasta. Ali havia um contrato simples, mas com um peso gigantesco. Uma bolsa de estudos completa para Rosa terminar a alfabetização e seguir até a faculdade. Além de um fundo para que ela pudesse, se quisesse, abrir um pequeno negócio no futuro. Rosa sentiu as mãos tremerem. Ela não esperava nada. Nunca havia pedido nada. A ideia de que alguém poderoso se importasse a esse ponto a deixou sem palavras. Clarice, emocionada, segurou a mão da mãe. "Você merece." "Mãe, aceita. Isso não é caridade. É reconhecimento." Mas Rosa não era mulher de decisões rápidas. Seu olhar percorreu a sala ampla, o piso de mármore que tantas vezes ela havia lustrado. Por um instante, a lembrança de todos os anos de silêncio e invisibilidade voltou como um filme. Era uma escolha pesada. Aceitar significava abrir-se para um futuro que ela jamais imaginou. Augusto continuou, com voz firme: "Não é pagamento. É um convite para que você siga em frente, do jeito que quiser. Nós só queremos retribuir um pouco do que você fez." Rosa respirou fundo. A lembrança da noite em que correu para dentro do fogo veio com uma nitidez quase dolorosa. O cheiro da fumaça, o calor nas mãos, o choro da criança.
Tudo aquilo havia mudado a vida dela, e agora mudava de novo. Ela fechou os olhos por um momento, sentindo o coração bater forte. Sabia que aquele gesto não apagaria o passado, nem os anos de esquecimento. Mas também sabia que negar seria como fechar a porta para um futuro que ela finalmente começava a acreditar que merecia. Quando abriu os olhos, o semblante de Rosa estava sereno. Eu aceito, disse em voz baixa. Mas firme, o silêncio que seguiu foi carregado de emoção. Clarice chorou em silêncio. Augusto assentiu, visivelmente aliviado. Lá fora, um trovão ecoou, como se a cidade inteira aplaudisse. Era o som de uma nova etapa que começava, um presente que Rosa jamais havia ousado imaginar. E naquele instante, ela percebeu: as pessoas podem passar uma vida inteira sem ser vistas, mas a coragem tem o poder de iluminar até o caminho mais escuro, transformando o invisível em inesquecível. Era madrugada quando Rosa chegou em casa, depois da conversa com Augusto. A cidade estava molhada da chuva fina que caía sem pressa, refletindo as luzes laranjas dos postes. Ela entrou no pequeno apartamento, fechou a porta devagar e encostou as costas na madeira fria. O silêncio da sala parecia maior que de costume. Clarice, que voltara antes dela, já dormia. Rosa caminhou até o quarto da filha e a observou por um instante. O rosto sereno, a respiração tranquila, um orgulho quente tomou conta do peito. Não era apenas a proposta da família rica que mexia com ela, era a certeza de que, apesar de tudo, havia conseguido criar uma menina íntegra, capaz de sonhar. Na cozinha, preparou um café simples. O aroma familiar a fez pensar nos anos em que esse cheiro era a única companhia nas madrugadas de faxina. Enquanto o líquido escuro escorria, Rosa refletia sobre tudo: o incêndio, o salvamento, a oferta inesperada, as cicatrizes invisíveis que ainda carregava. Ela sabia que aceitar aquela ajuda significava mudar mais do que a rotina. Era dar a si mesma a permissão de crescer, e isso, por incrível que pareça, assustava, porque crescer também exige deixar para trás as amarras do medo. Quando o dia clareou, Rosa tomou uma decisão silenciosa, antes de qualquer passo. Queria compartilhar a novidade com quem a sustentara em silêncio durante anos. Os amigos do trabalho, aqueles que, como ela, viviam entre baldes, vassouras e elevadores, cheirando a desinfetante. Pessoas que raramente eram notadas, mas que sabiam reconhecer coragem quando a viam. No prédio onde trabalhava, o encontro foi simples, mas cheio de significado. Entre risadas contidas e olhares emocionados, ela contou a notícia. Uma das colegas, Dona Lourdes, apertou sua mão com força. Você sempre foi maior do que esse uniforme. Rosa, agora o mundo vai ter que enxergar. Rosa sentiu os olhos marejarem. Não era sobre dinheiro, não era sobre títulos, era sobre dignidade, sobre finalmente se sentir vista. E, mais importante, se ver com clareza. Naquela tarde, caminhou até a escola de adultos, onde fazia o curso noturno. Falou com a coordenadora, explicou a oportunidade da Bolsa Integral. A diretora, surpresa, abriu um sorriso largo. Você sempre teve uma luz diferente. Rosa, eu sabia que algo grande viria. De volta para casa, o coração estava leve, mas a mente fervilhava. Ela sabia que ainda haveria desafios: a burocracia, a rotina puxada, a adaptação aos estudos. Mas, pela primeira vez, esses obstáculos não pareciam muros, pareciam degraus. Enquanto o sol se punha, Rosa e Clarice sentaram-se juntas na varanda. Mãe e filha dividiram um pão quente, observando as nuvens que ficavam cor de fogo. Clarice encostou a cabeça no ombro da mãe. Mãe, eu sempre acreditei que a senhora era diferente. Agora o mundo inteiro vai saber. Rosa apertou a mão da filha e olhou para o horizonte. A vida não tinha sido justa, mas também não tinha sido em vão. Cada madrugada de trabalho, cada silêncio engolido, cada vez que foi ignorada, tudo a trouxe até ali.
No fundo, Rosa sabia. O maior prêmio não era a bolsa, nem o reconhecimento. Era a liberdade de escrever o próprio destino, e isso ninguém poderia tirar. O vento frio da noite passou, leve, como se sussurrasse uma promessa. A verdadeira visibilidade não vem de aplausos, mas da coragem de continuar. O primeiro dia de aula chegou com o aroma fresco de um amanhecer chuvoso. Rosa vestiu uma blusa simples, calça escura e o sorriso mais decidido que tinha. Clarice a acompanhou até o portão da faculdade, segurando a mão da mãe como se ambas atravessassem um portal invisível. O prédio imenso, as vozes jovens, os passos apressados. Tudo era novo, quase assustador. Mas Rosa respirou fundo. Cada corredor brilhava como um lembrete de que o impossível podia ser reescrito. Na sala, os olhares curiosos não a intimidaram. Alguns reparavam em sua idade, outros em seu jeito calmo. Ela se sentou na primeira fileira, abriu o caderno limpo e escreveu o próprio nome com a mesma firmeza que um pintor assina a obra mais importante. As semanas seguintes foram de desafios, matérias complexas, noites longas, cansaço no corpo. Mas a determinação de Rosa era maior que qualquer obstáculo. Quando o desânimo rondava, ela lembrava do calor do incêndio, do choro do menino, da coragem que a fizera correr para dentro do fogo. Aquilo era sua âncora. Se ela atravessar as chamas, podia atravessar qualquer livro. Os antigos colegas de trabalho a visitavam sempre que podiam, trazendo café, palavras de incentivo, pequenos bilhetes escondidos nas páginas do caderno. Eles sabiam que cada conquista de Rosa era também um pedaço de vitória coletiva. Um lembrete de que ninguém é pequeno demais para sonhar. Alguns meses depois, o convite inesperado. A família de Gabriel a chamou para um jantar especial. No salão iluminado, amigos e vizinhos estavam reunidos. Quando Rosa entrou, uma salva de palmas ecoou pelo espaço. Ela sentiu o coração disparar. Não era o tipo de atenção que buscava, mas havia algo profundamente libertador naquele reconhecimento. Augusto ergueu a taça. Hoje não celebramos apenas a vida de meu filho. Celebramos a coragem que inspira. Rosa nos ensinou que a verdadeira grandeza não tem uniforme, nem sobrenome. As palavras caíram como chuva mansa. Rosa olhou para Clarice, que sorria com os olhos brilhando. Não precisava dizer nada. Aquela era a prova de que cada noite de anonimato tinha valido a pena. De volta para casa, sob o céu limpo, Rosa caminhou devagar. As ruas, antes sombrias, pareciam acesas. Ela não era mais a mulher invisível que entrava e saía de prédios de luxo sem ser notada. Era alguém que a cidade inteira, mesmo sem saber, agora via. E enquanto o vento frio acariciava o rosto, Rosa percebeu a verdade mais poderosa de todas. Ser vista pelos outros é bom, mas enxergar a si mesma é o que realmente muda o destino. Era o começo de um caminho sem volta e, pela primeira vez, Rosa sentiu que cada passo era só dela, livre, firme, irreversível. Meses depois, a formatura do primeiro semestre chegou. Rosa subiu ao palco com passos calmos, o diploma parcial nas mãos, enquanto Clarice e os amigos do trabalho aplaudiam de pé. Não havia luxo, nem flashes de fotógrafos importantes, mas o som das palmas parecia encher o auditório inteiro de luz. Ela olhou para a plateia e enxergou rostos que antes passavam por ela sem um único olhar. Agora, todos a viam, não pela roupa, não pelo uniforme, mas pelo que ela havia provado ser, corajosa, persistente, inteira. Depois da cerimônia, Rosa caminhou sozinha pelo pátio silencioso. O vento da noite trazia o perfume das árvores e um murmúrio de memórias. Lembrou-se da primeira noite em que chegou àquela mesma rua, cansada, invisível. Lembrou-se do fogo, do grito da criança, do instante em que decidiu correr em direção ao perigo. Cada lembrança era uma cicatriz luminosa, marcando o caminho que a trouxera até ali. Clarice se aproximou, segurando 2 xícaras de café quente. Para nós, mãe, disse com um sorriso.
Rosa aceitou a bebida, sentindo o calor atravessar os dedos. Para nós, respondeu, era um brinde simples, mas carregava mais significado do que qualquer festa luxuosa. Enquanto a filha se afastava para falar com colegas, Rosa ficou alguns instantes sozinha, olhando as estrelas. Pensou nas madrugadas de faxina, nos elevadores que pareciam engolir sua existência, nas vozes que nunca a chamavam pelo nome. Tudo aquilo havia ficado para trás, mas nada tinha sido em vão. Cada segundo de invisibilidade a preparou para o momento em que a coragem se tornaria visível para o mundo. Ela respirou fundo e sentiu um alívio profundo, quase silencioso. Agora sabia que não precisava de aplausos, nem de manchetes. A verdadeira vitória estava dentro dela, a certeza de que era capaz de mudar o próprio destino, de escrever a própria história, de ser vista, primeiro por si mesma, depois pelo resto do mundo. E é impossível não se perguntar quantas rosas andam por aí, escondidas na pressa das nossas rotinas, carregando uma força que ninguém nota. Quantas vidas extraordinárias passam diante de nós, invisíveis, até que um ato de coragem as revele. Se essa história tocou você, compartilhe com alguém que também precisa acreditar na própria luz. Deixe nos comentários. Qual é o ato de coragem que você já presenciou ou que sonha viver? E inscreva-se no canal para não perder outras histórias que provam todos os dias que ninguém é pequeno demais para ser grande.